Fala aí, molecada, o Gelada com Queçada começando nesta semana, nesta sexta-feira, né? Aquele programa que responde as perguntinhas de vocês no Instagram, né? Já abri a caixinha de perguntas nesta quinta-feira, mais conhecida como ontem, e vocês me presentearam com uma quantidade imensa, enorme de perguntas, e aqui estamos para trocar essa ideia semanal, né? Já falhei com vocês na semana passada, peço perdão por isso, porque não consegui gravar o Gelada com Queçada por questões paternas, que me tomaram todo o meu tempo, mas hoje aqui estamos, né? E bora lá conversar um pouquinho. Toca a vinheta, doutor. Pois é, minha gente, tem muita pergunta aqui sobre o que aconteceu nesta última semana. Não poderia ser diferente, né? A coisa escalou como a gente já previa que iria escalar, virou uma bola de neve. Tem muita coisa que a gente ainda não falou, e eu não me manifestei também, porque eu não vou ficar aqui surfando ondas, né? Mas é óbvio que eu quero responder as perguntas de vocês. Mas no final das contas, o caso Vinícius Júnior Prestiani, acusação de racismo, envolvendo Benfica e Real Madrid, nos seus comunicados, a investigação da UEFA, tudo que aconteceu nas arquibancadas do Estádio da Luz, a gente precisa tocar em alguns pontos aqui. E como eu disse, eu tenho muitas perguntas, não vou conseguir responder todas, senão a gente ficaria aqui 2 horas falando sobre o tema, mas eu quero começar o Gelada falando e trazendo um bloco sobre o assunto. Algumas paradas que acho que a gente precisa trocar uma ideia, tá? Até porque hoje foi um dia relevante, os treinadores de grandes clubes, né, antes dos seus jogos e compromissos pelo final de semana nos campeonatos nacionais, falaram, né? O Luiz Henrique não quis falar pelo assunto, aliás, achei bem estranha, para não dizer outra coisa, a resposta que ele deu para Clara Albuquerque na coletiva. O Guardiola falou sobre o tema, não quis se alongar. Agora, quem deu uma aula, mais uma aula sobre o assunto, foi Vincent Kompany, tá? Porque eu acho que o Kompany conseguiu, de uma forma muito assertiva, colocar em palavras tudo aquilo que aconteceu e fazer uma análise bem imparcial da parada. Se é que a gente pode usar essa palavra. Porque ele tomou partido. Assim como eu no meu vídeo também, né, no pós-jogo, me posicionei e me pronunciei da forma com que eu entendi tudo o que aconteceu. Mas o Company, cara, eu não teria capacidade de fazer do jeito que ele fez. E para quem não viu, eu postei aqui no YouTube, tá lá, legendado, inclusive, teve um rapaz do Twitter que legendou muito rapidamente. Eu peguei o vídeo dele e repostei aqui, porque eu acho que é muito interessante a gente abrir esse debate e vocês assistirem, tá? Então, quem tiver aí 12 minutos e tiver interesse, eu assistiria se fosse você, tá? Dito isso, pontos importantes, e eu quero começar por esse ponto, porque eu sei que tem muito benfiquista que é inscrito aqui no canal, e a gente tem essa relação há muito tempo, né? Há mais de 10 anos que eu cubro o Benfica. Eu tenho muitos amigos benfiquistas, eu tenho muitos colegas que eu admiro que trabalham no Benfica. Eu tenho um apreço muito grande por tudo que e da forma com que o clube me tratou nesses últimos anos. Então, eu acho que a gente precisa trocar uma ideia, mesmo que a minha conversa ou as minhas ideias não batam com o que você aí está pensando. Não dá para cair na tentação apenas clubista de olhar esse caso como um caso do Benfica. É um caso que extrapola bandeiras, é um caso que extrapola símbolos, é um caso que vai mais além, a conversa vai mais além, e é por isso que ela tocou num ponto global e ganhou a proporção que ganhou. Óbvio, é o Vinícius, óbvio, é o Real Madrid, óbvio, é o Benfica, é um jogo de Liga dos Campeões, algo que não tinha acontecido da forma que está acontecendo num jogo de Liga dos Campeões. Mas a gente não pode cair nessa tentação, nem para um lado nem para o outro, de falar assim, o Benfica é um clube racista, porque não é. Ou falar assim, não existem racistas no Estádio da Luz, porque existem. E ficou provado isso nos vídeos que circularam
pós, né? Eu não falei sobre isso no meu vídeo porque eu não vi. São vídeos muito específicos, são várias pessoas, mas vídeos muito específicos de locais específicos que eu não estava perto. Então também é errado falar que foi o estádio inteiro que foi racista, porque isso é uma mentira, é uma falácia. Tá? Já falamos sobre isso. Agora, você torcedor do Benfica, que está no estádio, e aí eu tô falando do Benfica, mas poderia ser do Corinthians, clube que eu sou torcedor, porque existem racistas na torcida do Corinthians também, existem racistas na torcida do Manchester United, existem racistas na torcida do Real Madrid, existem do PSG, do Bayern de Munique, em todo lado, tá? Porque isso é um problema da sociedade e não de um clube específico. E que isso fique bem claro. Você que está no Estádio da Luz e presencia um ato racista, você tem que levar isso a peito. Não tape a boca. Não finja que não está acontecendo. Filme, denuncie, confronte. Porque isso prejudica a imagem do seu clube, né? E aí, levantar uma bola, porque eu já vou criticar aqui a parte comunicacional do Benfica, mas levantar uma bola importante. Saiu hoje na imprensa portuguesa, tá? O Benfica está tentando acelerar o processo de identificar as pessoas e punir as pessoas. Pessoas essas que foram divulgadas em vídeo, né, imitando macaco, sons de macaco, enfim. E eu acho que o Benfica acerta muito em fazer isso rapidamente, tá? Como resposta. Precisa ter essa resposta, porque aí não tem o fator se, né? Aconteceu, tava lá, tá no vídeo. E severamente, tá? Tem que ser uma punição exemplar para que essas pessoas sirvam de exemplo do que não pode ser admitido dentro do Estádio da Luz, pelo clube que é, pela história que tem e por tudo que representa. Comunicacionalmente, o Benfica não foi nada bem. Não lidou nada bem com a situação. Não tinha saído nenhum comunicado quando eu gravei o meu último vídeo, por isso que eu vou falar rapidamente disso aqui. Tem uma parada que eu me aprofundei aqui em Portugal, fazendo pós-graduação de comunicação empresarial na Porto Business School e também depois na London Business School, que é a gestão de crise e a gestão de risco. As boas práticas para isso. E o Benfica não seguiu uma linha que blindasse o clube. Mais do que o Prestiani, mais do que Mourinho, mais do que qualquer treinador, qualquer jogador, qualquer diretor, qualquer presidente, é preciso olhar para a marca, é preciso olhar para o nome do Benfica. E para isso você precisa de tempo. Nesses casos, você não pode responder no calor do pensamento ou responder mais olhando com o coração clubista do que propriamente com a racionalidade do que está acontecendo. Porque você cai numa armadilha. E o Benfica, que deveria ter feito um comunicado, fez no dia seguinte, é verdade, né? Mas um comunicado, na minha opinião, curto, dizendo que vai colaborar com as investigações, que vai providenciar os materiais e que vai esperar até a segunda ordem para se manifestar, né? Até um segundo momento onde as coisas estiverem mais apuradas. O Benfica resolveu, pelas redes sociais, em pouquíssimas palavras, republicar a publicação do jogador, dizendo que estava junto com o jogador e mais nada. Esse foi a primeira resposta. Cá entre nós, você acha que a primeira resposta do clube tinha que ser essa? Você realmente acha isso? Numa esfera, no mundo de redes sociais, e não com um comunicado institucional, ou de repente o presidente falando, ou você acha que essa era a maneira de responder? Segundo, a divulgação de um vídeo, esse foi o segundo plano, né? A segunda ação do Benfica, a divulgação de um vídeo da torcida que não diz nada com nada. Dada a distância do jogador, os jogadores do Real Madrid não poderiam escutar absolutamente nada. Aí você vai ver nas imagens aéreas, você vai ver no próprio vídeo.
Estamos falando de o quê? 1,5 m, 2 metros? Nós estamos falando do tamanho de uma Tati Mantovani de distância. Não justifica nada. E esse vídeo, se eu não estou enganado, foi visto por quase 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. Que margem que você dá? Que resposta que você dá? E eu não estou aqui, nesse momento, tomando partido. Eu estou falando da estratégia de comunicação do clube. A coletiva do Mourinho, ela começa bem e termina mal. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, não vou me alongar. O Company fala muito bem sobre isso e é muito do que eu penso, então se quiser vai lá no Company. E as declarações também pós-jogo, elas não são boas, né? Dos jogadores, dos intervenientes, enfim. E até agora eu não vi nenhuma declaração do presidente também, né? Tudo muito mal feito, tudo muito mal pensado. Dá a impressão, e acho que era isso mesmo, o Benfica não estava minimamente preparado para esse tipo de situação. E você vai falar, pô, Quessadinha, mas como se prepara para esse tipo de situação? Se você não está preparado, você chama alguém externo para te ajudar. Né? Uma consultoria. Você precisa fazer coisas das boas práticas, porque envolve muito, cara. Muito, muito, muito. A marca de um clube, a reputação de um clube. Dito isso, a UEFA está investigando ainda. Há um caso, e eu já mencionei isso no Melhor Futebol do Mundo em 2021, envolvendo o Slavia Praga e o Rangers, né, entre o Kudela e o Camará. O Kudela tapa a boca, profere algo racista pro Camará. Não tem imagem, não tem som. E lá atrás, por conta de um depoimento do companheiro do Camará, que jogava no Glasgow Rangers, o Kudela foi suspenso. Né? A suspensão mínima nesses casos é de 10 dias. Então, há uma jurisprudência, entre aspas, né, vamos colocar nos termos aí, para isso acontecer. Eu acho que vai caminhar nesse sentido. Isso é um achismo, tá? Aí você vai falar, pô, Quesada, mas não tem áudio. Não tem vídeo. Não tem vídeo porque o rapaz tapou a boca, né? Para começo de conversa. Mas muitas vezes você precisa, para julgar, ouvir os intervenientes e você vai ter que fazer um julgamento com aquilo que você tem nas mãos, né? Então, enfim. A UEFA, e aí a informação, tá tentando acelerar o processo, tá? Conversei com algumas pessoas para que isso seja o mais rápido possível. Nesse caso que eu mencionei de 2021, demorou quase um mês. Um mês. Mas dessa vez a UEFA, que tem esse prazo para acelerar, quer acelerar o processo, dada o tamanho da bronca que tem nas mãos também. Inclusive, já escutou alguns intervenientes, o próprio Prestiani e o Vinícius Júnior, sobre o caso. E aí eu vou ler algumas perguntas aqui, para não dizer que eu não li, enfim. Tem muita coisa, assim, tem algumas perguntas muito mal educadas, eu não vou ler, não. Tem gente me atacando aqui de tudo quanto é lado, e é muito engraçado, porque nesses casos a gente toma porrada de todo lado, né? Enfim, não tem problema não. O Paulo André de Oliveira mandou: o que dizes do novo vídeo onde se vê o Prestiani dizer 5 vezes hermano e não mono? Cumprimentos. Eu vi esse vídeo e não dá nem pra dizer que ele fala hermano, tá? Me pareceu que ele fala acalma-lo, acalma-lo. A linha temporal desse vídeo é desconhecida, não se sabe se foi antes, depois, quando, durante, não dá pra entender a linha temporal. E mais, pouco me interessa se foi nesse momento ou se foi em outros momentos, porque nós temos as imagens, ele tapando a boca. Não foi uma vez só que ele tapou a boca. Ele tapou assim, que o Mbappé ouviu. Tá? Isso pouco me interessa e eu explico por quê. Porque no momento em que o Vinícius Júnior ouve e reage na hora, o Prestiani está com a boca tapada.
Você acha que ele tapou a boca pra falar... Agora seja sincero comigo. Você acha que ele tapou a boca pra falar hermano? Te quiero mucho? Te amo? Pô, quer mentir pra mentiroso, bicho? Não tem condição de acreditar nisso. Mas vale pensar, talvez no que ele falou pro Tchouaméni, do tal do Maricon, né? Agora, coisa boa não foi. Ele tapou a boca pra falar uma coisa ruim pro Vinícius Júnior. E pela reação rápida do Vinícius Júnior e pela reação do próprio Prestiani, que fica atônito, como se tivesse cometido realmente um crime, que a acusação do Vinícius diz que cometeu. O que se supõe? A investigação da UEFA tá aí. Eu não vou ficar aqui me posicionando mais do que eu já me posicionei, tá? Mas é isso, Paulo. Só para não deixar passar batido. Tem gente perguntando do jogo de volta. E aí é o seguinte, o Mourinho deu uma entrevista hoje, era para ele dar coletiva, mas ele não está dando coletivas e não é só por conta do que aconteceu. Ele já não dá coletivas há muito tempo pré-jogo aqui, né? Acho que são 9 no total que ele não deu, o que também, enfim, é estranho, mas de qualquer maneira não vamos associar uma coisa a outra, até porque tem muita mentira surgindo para todo lado também em relação a algumas coisas. E já vou falar sobre isso também. Mas o ponto é, o Mourinho disse para a BTV, que não perguntou necessariamente coisas sobre isso, mas disse que tem sido uma semana muito difícil por tudo que tem acontecido. O Mourinho estava com uma cara bem abatido mesmo. E que vai ter que mexer no time, porque o Prestiani está suspenso para o jogo do final de semana. Agora, teremos que aguardar o pós-jogo do Benfica nesse final de semana, contra o Aves, para ver se ele vai confirmar ou não a presença do Prestiani em Madrid. Ou se ele vai deixar para confirmar quando soltar a lista dos relacionados. E isso vai condicionar muito tudo que vai acontecer em Madrid na próxima semana. Eu não sei, sinceramente, se nós vamos ter um jogo pacífico. Eu acho que depende muito da presença ou não do Prestiani, sinceramente. Vai ter muita coisa envolvida. É em Madrid. O Mourinho não vai estar no banco de reservas porque tomou 2 cartões amarelos, enfim. E aí o Machado 95 mandou: acha que o Benfica tem chance real de virar o placar do Bernabéu? Chance tem. Eu acho que a eliminatória tá longe de estar fechada, mesmo sendo o Santiago Bernabéu. 1-0 é muito curto. O Benfica já venceu o Real Madrid por 4-2 nessa temporada. Não deveria ser dado como eliminado, mas eu não sei até que ponto, psicologicamente, o que aconteceu nessa semana não vai mexer com o grupo de jogadores do Benfica, tá? A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. E um outro ponto aqui que eu falei, que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado também, e eu como comunicação social também preciso. No Brasil as pessoas não têm muito conhecimento de algumas paradas e muita gente, e aí influenciadores e outras coisas, surfaram numa onda errada e acabaram cometendo alguns equívocos na veiculação das paradas, né, durante toda aquela bola de neve que foi surgindo. Eu não tô falando aqui que as pessoas não têm que se posicionar e gravar vídeo e falar e não sei o quê, porque eu acho que tem, mas tem que se tomar cuidado. E o exemplo que eu queria dar aqui eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas é a cartunista do Benfica. Não é do Benfica, né? Ela faz trabalhos em parceria com o Benfica e tal. A Marta, que teve que fechar o seu Instagram, inclusive. Eu já conheci o trabalho dela há algum tempo, não conheço pessoalmente, mas, enfim, se serve de alguma coisa, eu vou deixar minha opinião aqui. A Marta fez antes do jogo uma arte, né, para promover a partida, como se os jogadores do Benfica fossem, entre aspas, Robin Hood e a riqueza fosse o Real Madrid, né? E colocou na arte o Vinícius Júnior dentro de uma carruagem com o Mbappé. Tava lá o Cristiano também no cantinho, mas estava o Sheldrup com a coroa na mão.
e com um cinto de segurar as flechas, né? E nesse cinto tinham 3 macaquinhos. Um assim, um assim, um assim, né? Pois bem, essa é a maneira que o Sheldrop comemora gols, né? E é um provérbio japonês. Three monkeys, alguma coisa. Não tem nada a ver com racismo, gente. Não teve nada a ver com racismo. E a menina começou a receber ameaça de morte. Então também a gente, para não esvaziar a conversa que a gente tem que ter e que estamos tendo, não podemos extrapolar por outros caminhos. Né? Então, sinceramente, a coisa ganha proporções que muitas vezes a gente tem que vir aqui e falar porque não tem condição, né? Mas, bom, esse é um caso, tá? Outros casos de distorção. Muita gente falou que foi o estádio inteiro sendo racista com o Vinícius. Já falei aqui que isso é uma mentira, uma falácia. Mas só para deixar claro que o meu posicionamento já foi dado. E isso é inegociável. Isso eu não abro mão, tá? O Cássio mandou aqui. Olá, Quesada, grande fã já agora. Em relação ao Porto, onde achas que o Mora deveria jogar? No lugar do Gabri Veiga. Eu entendo que o Gabri Veiga tenha mais atributos físicos lá, ele. Seja mais possante, entregue mais, talvez, na parte de marcação e tal, na intensidade. Mas o Rodrigo é muito, muito mais jogador, tem um teto muito maior do que o Gabri tem. Então, eu, sinceramente, acho que o Porto tem que se preparar para a próxima temporada, botar esse moleque para jogar. Em algum lugar. O Farioli tem que pensar a equipe olhando pro talento do Rodrigo Mora, tá? Joga pouco perante a capacidade que tem e para desenvolver só jogando. Jogador jovem tem que jogar, né? Enfim. O Martins Silva, o que achas? Quem acha que ganha o campeonato português? Abraço de gás. Já falei isso aqui uma vez, repito, acho que é o Porto. O Porto começou a temporada muito bem. É uma equipe muito sólida defensivamente e agora que não está jogando tão bem, vem ganhando seus jogos. Né? Tomou poucos gols e, sinceramente, eu acho que vai ser difícil, apesar de o Sporting ter a qualidade que tem. Eu acho o Benfica um pouquinho mais distante nesse momento, mas acho que o Porto tem a capacidade. O Miguel Costa, obstáculos que passaste para ser para ser o que és hoje, como pessoa e jornalista. Ah, cara, assim, a vida foi generosa comigo, tá? Eu não consigo reclamar de muita coisa, não. Acho que todo mundo tem seus caminhos, suas dificuldades. Acho que o pior de tudo nessa área específica que é uma concorrência muito grande. Todo moleque que vai fazer jornalismo hoje em dia quer fazer futebol, né? Ou a maioria quer fazer. Então você precisa encontrar caminhos e meios para se destacar e para ter uma oportunidade. Acho que a primeira oportunidade é a mais difícil. Depois que você tem, é agarrar e não sair mais, né? Mas basicamente eu não reclamo de. Não sou aquele cara que fica reclamando das minhas mazelas passadas. Os desafios se apresentaram e eu consegui, graças à ajuda de muita gente também, dar resposta. Então, obrigado pela pergunta. O Marcelo Gabriel, Arthurito, se tu pudesse ir a um jogo histórico, qual seria? Boa pergunta. Boa pergunta. Ó, eu vou falar um de clube e um de seleção, tá? Liverpool e Milan, 2005, Istambul. Eu acho que eu gostaria de ter vivido esse jogo. Puta que pariu. Aquele 3-3, os pênaltis, pelos personagens que estavam em campo, pelo contexto, enfim, acho que deve ter sido único para quem tava lá. E um jogo de seleção, cara, eu acho que a final da Copa de 98. Não, 98 não. Nós perdeu 98.
2002, perdão, é que o Brasil vai pra final de 98 também. 98 eu não queria estar, não. Ainda mais que era em Paris, cara. Não, 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 não. 2002, né? Eu vi de casa, obviamente, era moleque ainda, nem adolescente era, e gostaria de ter presenciado diretamente do estádio. E, assim, obviamente falando da minha parte clubista, com o Corinthians, a final do Mundial de 2012. Não de 2000, 2012. Mas é uma boa pergunta essa, hein? Curti, curti. Quessadinha acha que o elenco do Corinthians essa temporada é melhor do que era na temporada passada? Acho. Acho que o Corinthians não é que descobriu o André, mas o André deu um passo significativo nessa temporada. O Gabriel Paulista parece que não vai sair mais da equipe. Ainda faltam contratações, mas contratou para as pontas. Enfim, acho que o time está um pouco melhor, né? Eu gostaria de ver mais a molecada da base subindo e ganhando oportunidades. O Bidon, o Guinegão, o André, são os jogadores que a gente está vendo como estão sendo projetados, e eu quero ver a venda que o Corinthians vai fazer desses atletas. Mas o Corinthians melhorou. Dada também a situação financeira do clube, era o que dava para fazer, né? O Mr. PH 69, achas que as últimas derrotas do Barça estão ligadas à ausência do Pedri? Sim, muito, muito, muito. Eu já falei aqui, o Pedri ele não é só um jogador, ele consegue fazer o time enxergar o jogo de forma diferente. O Pedri consegue potencializar o De Jong, porque o De Jong não tem que fazer as funções do Pedri. O Pedri consegue ser importante no sistema defensivo e especialmente quando o Barcelona precisa dar aquela respirada para não virar tiroteio e não ficar correndo para trás com aquela linha alta, o Pedri consegue esconder a bola, controlar tempos, entendeu? E isso faz toda a diferença, cara. Toda a diferença. Sem falar na forma com que ele distribui o jogo e nos passes verticais. Sem falar nisso. Né? Mas o Pedro é um cara fundamental. Não só ele, o Rafinha também faz muita falta. E por isso que o Barcelona acabou passando pelo que passou nesses últimos tempos. Mas eu também não sei, mesmo com o Pedro, o quanto o time vai ter uma estabilidade defensiva num jogo, por exemplo, grande de Liga dos Campeões da Europa, tá? Isso eu já não sei. Isso é o grande desafio. Mais gente. Fernandes B. Nunca fomos para Portugal. Melhor visitar o país antes? Não sei muito bem o que você quis dizer com a sua pergunta, mas Portugal vale muito a pena para visitar, não tem dúvida. E dá para fazer, num país tão pequeno, dá para fazer tanta coisa diferente, né? Manda DM, que eu respondo. Júnior Brito, Quesadinha. Ah, não, o Júnior já respondi. O Mr. PH mandou outra aqui. Saudades do Porto de comer uma francesinha. Qual o rolê bom para fazer aqui na Bélgica? Cara, vai a Bruges. A última vez que fui, não encontrei o cavalo peludo, mas fui lá numas tabernas cervejeiras impressionante. E a cidade é muito linda mesmo. Eu faria Bruges, se pudesse novamente, no outono, que tem um charme ainda mais especial. O Paulo SR mandou: Você tem 43 anos? Acertei? Quase. Errou por 7. Apesar da lata estragada, eu tô com 36. Vou fazer 37 esse ano. Não duvide, tá? Tá no meu documento e eu me apego ao documento. O Gui mandou uma lembrança do pequeno Quesada que te faz continuar todos os dias. Ah, os meus pequenos, né? Tem a pequenininha e o mais pequenininho ainda, o menorzito. Mais pequeno é bem português. Cara, molecada é tudo, né? Mas é meio clichê ficar falando, filho dá trabalho, mas é tudo pra gente. Mas é mais ou menos isso, sabe? Levo eles a todo momento. E a lembrança eu coloco na proteção de tela do telefone. Darlisson Oliveira, Quesada, já levou o pinguim pra tomar uma? Não. O pinguim vai dar uma sumida agora, tá? Porque a semana que vem vai ser tão tensa que não vai dar pra gente ficar fazendo tanta graça, né?
infelizmente, as coisas correram para um outro lado. O Thiago Aderbal, esse ano vai à Feira da Foda novamente? Não. Vou perder, vou passar. Porque eu tenho um outro lugar que eu quero levar vocês na live do André. Que é foda também. O JR Brito mandou: qual o próximo jogo do Bayern que você vai cobrir na Champions? Não faço ideia. O sorteio vai ter agora, a próxima semana, o mata-mata. Depois tem um sorteio das oitavas na sexta-feira. E aí, a partir daí, a gente vai saber os caminhos. Então, espero cobrir um jogo brevemente do Bayern de Munique. Rapaz, muitas perguntas. Deixa eu ver aqui. Ih, fugiu. Agora vai. Igor Reis mandou várias aqui do Bayern. Neuer na Copa é 100% descartado? Sim. Ele não quer mais. E o Cole deve ter alguma chance? Depende, cara. Assim, ele é muito bom, mas é um moleque que tá oscilando, né? Então, vai depender muito se querem fazer o seguinte, como fizeram com o Kaká em 2002, projetar para a próxima Copa já levar o moleque, entendeu? Porque eu acho que ele vai fazer parte do contexto de seleção da Alemanha. Goretzka no Leverkusen é um tópico quente ou apenas rumores? Rumores. Mas pode ser um caminho, tá? Eu acho que o Goretzka não sai da Alemanha, não. E ele manda: com a renovação do Upamecano, existe alguma possibilidade de Schlotterbeck no Bayern? Acho muito difícil. O Dortmund está tentando não vender para o Bayern de Munique. E o Schlotterbeck tem mercado na Inglaterra e na Espanha. Então acho difícil isso acontecer, tá? Sendo muito honesto com você. Quer Rezentes mandou: acha que o nosso timão chega forte na Libertadores? Abraço, sou seu fã. Acho que chega bem na Libertadores. Não como favorito, mas chega bem na Libertadores. O que acontece com o Corinthians? O Corinthians escolhe jogos para jogar. Então, provavelmente a Libertadores será prioridade desses caras, né? O que me assusta em todas as outras competições. Aliás, o jogo contra o Atlético Paranaense, eu não gravei vídeo aqui ontem, já estava cansado também, enfim. Mas o jogo contra o Atlético Paranaense, que jogo horrível, que gramado horrível, que jogo coletivo ruim do Corinthians. Cara, olha, eu vou te falar. Às vezes tem que ter coragem para assistir jogo, hein? Meu Deus do céu, bicho. E aí, a displicência de alguns jogadores, cara. O que o Mateuzinho ontem estava fazendo em campo? Enfim, o Corinthians ontem escapou de... Tem que ajoelhar e agradecer que fez 3 pontos na Arena da Baixada. Primeiro pelo gramado e segundo porque jogou muito mal. Muito mal. O Garro fez um golaço e só. Enfim. E o Atlético Paranaense sofreu com a sua própria arena, né? Aquele gramado sintético bizarro não deveria ser permitido. Para quebrar um jogador ali, complicado, cara. Tratam o produto, que eu vou te falar, de um jeito, bicho. Haldrey, a Bruja Mercedes seria capaz de parar o Porto essa temporada? Ou os juízes não têm fôlego? Cara, a Bruja Mercedes, eu nunca mais vou ver essa mulher na minha vida, né? Ela ficou lá na feira medieval, lá no sul da Espanha, quando eu fui passar férias, e acabou. O que ela falou, falou. O que ela não falou, não vai falar mais. Pra mim, pelo menos, ela não vai falar mais. O Machado mandou: acha que o Benfica tem chance de virar? A gente falou sobre isso. O Aldrey manda: acha que o Mourinho continua se o Benfica cair na Champions? Acho que vai até o final da temporada, cara. Acho difícil não continuar. O Vigário 9.9 mandou: quais os 3 nomes de oportunidades para o Bayern na próxima temporada? Contratação? Bicho, eu iria atrás de um lateral esquerdo reserva para o Davis, eu iria atrás de 2 laterais direitos. 2. Pelo menos um muito bom, pelo menos um titular. Eu tentaria me livrar do Kim Min-jae e iria atrás de mais um zagueiro. Aí ficaria com o Pamecano, o Jonathan Tah, o Ito e mais um zagueiro. Pelo menos. E buscaria alguém pro lugar do Goretzka, um volante. E gostaria de ver um brasileiro no Bayern. Tá faltando esse molho para nós, tá? Até para entrevistar e pra gente ter mais abertura no clube. Gostaria de ver. Road Big Dream.
Qual esporte você praticaria se pudesse? Não vale futebol. Eu pratico futebol. É que agora, com o negócio da coluna, eu pratico um pouco menos. Eu já fiz muita coisa diferente, bicho. Mas eu acho que o que eu mais gostei de fazer é tênis. Gosto demais. Assisto menos do que deveria, inclusive. Mandaram Vai Corinthians aqui. O Ricardo Domiziano. Michele mandou: acredita na virada do Barcelona? Cara, eu não descarto, mas não acredito. Pode me chamar de cético, mas vai ser muito difícil, cara. 4-0 é um resultado que não dá pra virar todo dia e o Barcelona toma muitos gols, né? Então é capaz de tomar gol também, então fica ainda mais difícil a missão. O Lucas Rodrigues: o meu Barça vai ganhar a Champions com o Rafinha? Pergunta de $1 milhão, né? Acho que o Barça é o time titular do Barça. Todo mundo bem fisicamente, tem condição de disputar. Ganhar já é uma outra conversa. Pra ir terminando, hein? Qual a melhor parte de ser correspondente internacional? É ir nos jogos da maior competição de clubes do mundo, né? Estar presente em grandes momentos do futebol. E aí o cara manda aqui: Robson Noronha, recentemente no de placa, optaram por Bruno Guimarães ao invés de Kimmich. Você concorda? Com essa eu me despeço. Um abraço para quem falou isso no de placa. Não sei quem foi. Não vou entrar numa polêmica, mas eu vou te dizer o seguinte: Kimmich, Bruno Guimarães. Tá? Historicamente e hoje um pouco menos do que esse gap, mas eu vou de Kimmich all day long. Tchau para vocês, tá? Semana que vem a gente tá de volta. Espero em outros contextos. Beijo.